Bom, para quem não me conhece, meu nome é Tatiana Feitosa. Hoje eu lidero o Instituto de Agilidade de Negócios aqui no Brasil. Hoje a gente tem o prazer e a honra de receber o Diego e o Conrado, né, duas pessoas muito queridas, além de serem excelentes profissionais. Diego e o Conrado vão contar aqui para a gente a vivência deles na transformação do Sírio-Libanês. Eu, particularmente, estou super ansiosa para ouvir o que eles têm para compartilhar com a gente. Mas, antes disso, eu queria comentar com vocês e compartilhar com vocês quem somos nós aqui do Instituto de Agilidade de Negócios do Brasil, né? Então, para quem não conhece, o Instituto foi fundado em 2017 pelo Evan Labor. É uma instituição global, com presença em vários países ao redor do mundo, e eu represento e lidero a comunidade aqui no Brasil. Nós somos uma comunidade aberta, tem o propósito de ajudar a criar a próxima geração de organizações. E quando eu falo de comunidade aberta, é uma comunidade que está receptiva a receber qualquer pessoa que queira nos ajudar nessa jornada. Então, hoje, né, além de falar para vocês e de comentar um pouco sobre o Instituto, mais do que isso, a gente quer fazer um convite, né, e para que qualquer um que queira, né, a se aprofundar ou entrar com mais intensidade nessa jornada de agilidade de negócios, procure a gente e se sintam totalmente à vontade para se juntar à nossa comunidade. Eu vou passar, antes de passar a palavra para o Conrado e para o Diego, eles se apresentarem, né, ninguém melhor do que eles mesmos para se apresentar aqui para a gente, eu quero compartilhar um vídeo muito rápido do Instituto, e eu queria que vocês recebessem esse vídeo não só como um compartilhamento de informações de quem somos nós como comunidade, mas mais do que isso, que vocês recebam como um convite para se juntar a nós, né? Eu acho que nós temos uma missão e um propósito muito profundo, ao mesmo tempo muito intenso e difícil, e a gente precisa de pessoas que queiram abraçar essa causa. Eu vou compartilhar aqui o vídeo com vocês e a gente volta com o Conrado e com o Diego. Conrado e Diego, vou só pedir para vocês para sinalizar para mim se vocês estiverem ouvindo o som. Eu acho que eu compartilhei direitinho, mas eu vou começar aqui e vocês só sinalizam, tá? O Instituto de Agilidade de Negócios do Brasil é uma comunidade de pessoas que buscam ajudar a criar a próxima geração de organizações. Esse é o nosso propósito. Aqui no Brasil, começamos nossa atuação realizando meetups sobre agilidade de negócio e outros temas relacionados. Nascemos oficialmente como comunidade no dia 5 de maio de 2020, quando fizemos nossa primeira reunião de kickoff e compartilhamos com todos os voluntários nosso sonho, nossa visão de futuro e nossa ideia sobre nossa organização interna em núcleos de trabalho. Os núcleos de trabalho são equipes que também têm um propósito. Os voluntários podem conhecer o que significa cada um dos núcleos na nossa intranet e podem escolher o núcleo que querem fazer parte. Agora, nós vamos contar um pouco sobre as possíveis formas de se relacionar com o Instituto de Agilidade de Negócios do Brasil. Você pode ser um voluntário e atuar nos núcleos de trabalho que acabamos de compartilhar. Você pode ser um membro corporativo e ter sua empresa participando dos nossos eventos globais e regionais, de fóruns executivos, acessando nossa biblioteca de conteúdos, participando das nossas incubadoras de aprendizagem e comunicação e de várias outras iniciativas que oferecemos. Você pode ser um membro individual e contar com várias iniciativas da nossa comunidade para desenvolver sua carreira como agente de transformação.
Você pode ser um patrocinador do Instituto e ter sua marca em todos os nossos veículos de comunicação. Qualquer pessoa pode se conectar com a nossa comunidade do Brasil. Você só precisa se identificar com o nosso sonho de ajudar organizações e pessoas. Todo o resto nós vamos descobrir e superar juntos. Nossa comunidade do Brasil está de braços abertos para você, qualquer que seja o seu interesse. Para saber mais sobre o Instituto de Agilidade de Negócios do Brasil, visite o nosso site. Bom, gente, então, como eu comentei, fica o convite. No final do nosso encontro, nós vamos compartilhar com vocês todos esses links que foram mostrados aí no vídeo. A gente vai ter uma conversa bastante informal. O Conrado e o Diego vão compartilhar aí num bate-papo conosco, não vai ter nenhuma apresentação, nenhuma formalidade maior, né, nesse evento. E ao longo da nossa conversa, pode ser que surjam perguntas, tanto do meu lado como de vocês, então fiquem à vontade para colocar as perguntas de vocês no Q&A. Eu peço que coloquem no Q&A e não no chat, porque a gente vai estar monitorando o Q&A para responder as perguntas de vocês ao longo do nosso bate-papo. E ao final, como eu comentei com vocês, né, vocês vão ter a oportunidade de perguntar, e a gente também vai compartilhar antecipadamente todos os links para vocês se juntarem a nós, quem tiver interesse. Bom, então eu queria passar a palavra para o Conrado e para o Diego. Quem quer começar? Vamos começar democraticamente, né? Quem gostaria de começar se apresentando? O Jeff vai primeiro. Vai lá, Conrado, pode começar. Não, Não, então, posso começar então? Então, vamos lá. Tudo bem, gente? Eu sou o Diego Aristides, estou aqui no Sírio, no Hospital Sírio-Libanês há 2 anos, no mercado de tecnologia há 19, trabalhando com agilidade, transformação digital, mais ou menos uns 10 anos, né, com esse olhar para transformar a instituição digitalmente. E principalmente, eu posso dizer, eu falo com muita tranquilidade isso, um cara totalmente apaixonado por pessoas e entendendo que ágil é muito mais sobre pessoas do que qualquer framework, qualquer estrutura organizacional. Então, a gente vai falar muito sobre isso, muito sobre pessoas, né? E deixar claro também que eu e o Conrado não estamos de uniforme, tá? Foi uma coincidência. Normalmente isso acontece, mas foi uma coincidência essa camiseta preta dos dois, tá bom? Vai lá, Conrado. Boa. Eu tenho um histórico atuando com consultoria, né? Na verdade, eu comecei há muito tempo com TI, consultoria, enfim. São 20 e poucos anos aí de consultoria. E nessa trajetória acabei conhecendo o Diego no momento no cliente, e agilidade chega para mim em um momento nessa trajetória, né? E aí, até pelo período que a gente trabalhou junto, eu recebi um convite do Diego para vir para o Sírio-Libanês para ajudar nessa frente aqui de agilidade, né? Nessa transformação que o Sírio estava fazendo. E justamente por conhecer o perfil do Diego, essa busca por pessoas, né? A gente enxergou essa sintonia aí, tem sido bastante interessante. Legal, gente. Obrigada pelas apresentações. Só para complementar, né, o Conrado, assim, eu queria só compartilhar com vocês a minha conexão com os dois, né? O Conrado é uma pessoa que tem uma conexão muito antiga comigo. A gente atuou juntos desde da IBM, né? A IBM foi onde eu passei a maior parte da minha vida profissional. Depois eu fui para a Everest, o Conrado foi comigo. Agora o Conrado continua comigo no Instituto, né? Agora eu divido o Conrado com o Diego, mas a gente tem
esse compartilhamento da nossa vida, né, tanto profissional como pessoal, muito antiga. O Conrado é uma pessoa muito próxima e uma pessoa por quem eu tenho uma admiração e uma confiança muito grande. O Diego já é um contato mais recente, que veio através do Conrado e que está aí, né, fortalecendo, né, esse ciclo de pessoas que a gente gosta de estar perto. Eu acho que essa é a mensagem, né, que a gente deixa aqui nesse início de bate-papo. E para começar, gente, a nossa conversa, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né, sobre o começo de tudo, né? Vamos começar pelo começo. Como é que tudo começou? Qual foi a motivação? Quem é que está por trás da transformação do sírio-libanês? Essa é uma boa, né? Contar a origem, o comecinho é sempre gratificante para a gente relembrar, né? Onde errou, o que podia ter sido melhor, onde acertou também, né? Essa história, o olhar para a agilidade no Ciro, ela começou dentro da área de tecnologia, né? Sendo direcionada pelo Hilton e em uma parceria com a consultoria, né? Com a Bu Consultoria, onde iniciou um processo de nascimento mesmo, né? O que é o ágil, como que funciona, o Scrum é um Kanban, e isso foi ganhando força dentro da instituição, né? Acho não, e um grande ponto assim de relevância, né? É o grande apoio que nós sempre tivemos no Sírio-Libanês, do nosso principal executivo, né? Do nosso presidente, o Dr. Paulo Chapchap, um médico, um excelente administrador que sempre olhando para o novo, abraçou o ágil, né? Entendendo que o ágil poderia apoiar preparar o hospital para os próximos 100 anos, né? A gente sempre fala isso, né? Como que a gente prepara o hospital para os próximos 100 anos? E antes de entrar um pouquinho nesse, Tati, um pouquinho do que eu vou contar um pouquinho do que é o Sírio-Libanês, né? Do que é o Hospital Sírio-Libanês. Então, muita gente olha para o Sírio e fala assim, nossa, o Sírio é o hospital dos famosos, não, o Sírio é o hospital dos médicos famosos e dos famosos, do prefeito, governadores, né, presidente. E, na verdade, o Sírio foi fundado há 100 anos por um grupo de senhoras, né, sírio-libanesas, em gratidão à recepção que elas tiveram no Brasil. E esse hospital, ele continua e sempre teve a sua essência filantrópica, né? Então, nós temos a unidade na Bela Vista, 2 unidades, Jardins e Itaim, e também uma unidade em Brasília. E, principalmente, né, o nosso braço de filantropia é o que nos movimenta, é o que nos move, é o que nos enche de gratidão, né? Onde nós podemos, através do Instituto, apoiar alguns diversos hospitais, né? Então, administramos 5 hospitais públicos. O Ciro administra, o Ciro coloca a mesma qualidade e excelência que é aplicada e que é conhecida mundialmente nesses hospitais públicos, e também através da nossa área de compromisso social, que é muito bem conduzida pela Vânia Bezerra. A gente tem uma parceria, estamos muito próximos, estamos dentro do PROAD SUS, apoiando como um hospital de excelência. Então, a nossa essência é essa, a nossa essência é o calor humano, a nossa essência é a excelência para o paciente e também a excelência para as pessoas. Então, onde tudo começou? Tudo começou há 100 anos atrás, porque o Conrado concorda, a gente sempre debate muito sobre isso, não existe uma transformação cultural, né? A gente entende que o que está sendo feito aqui é colocando, né, aquela caixa de Lego cheio de novas competências, novos métodos, novas formas de trabalho e plugando dentro dessa transformação. Então, para mim, está muito claro. Começamos há 100 anos atrás. Agora, falando praticamente, né, do que é a transformação ágil dentro do hospital, isso sim há 2 anos, caminhando, né, iniciando dentro da TI e extrapolando a TI. Depois a gente vai contar um pouquinho do que é esse extrapolar a TI, né, alcançando as unidades de negócios e também acompanhando uma mudança dentro do nosso executivo. Conrado, fica à vontade para completar, para me interromper e falar, Diego, você está falando tudo errado, eu vou te corrigir aqui, que eu vou fazer a mesma coisa com você. Pode ir que está no caminho certo, estou gostando. Então, vai lá.
Não, Dia, eu vou só aproveitar isso que você coloca, né? Eu acho que essa questão cultural, né? A gente, quando isso começa, na verdade, acho que falar que foi há 100 anos atrás, acho que faz muito sentido, porque tem uma cultura aqui dentro que para a gente é muito interessante. A gente vai falar um pouquinho para frente, mas fácil a gente olhar para essa transformação, né, para essa jornada digital aqui e falar de pessoas com essa cultura que a gente tem aqui. É muito acolhedor, assim. Me chamou muito a atenção o quanto isso é diferente de outras instituições, né, de outras empresas por a gente passou, com um negócio mais voltado para o humano, né? Acho que isso foi uma característica muito interessante. Legal. O Conrado, gente, ele me veio agora à cabeça um comentário que o Conrado fez numa das nossas reuniões do Instituto e que está muito relacionado a essa questão cultural e que eu queria compartilhar com vocês. O tema da nossa conversa era resistência, né? Porque a gente ouve muito falar, né, Conrado e Diego, que os problemas das transformações ágeis e a questão de não dar certo é que as pessoas são resistentes, é que a cultura não é apropriada, né? E aí a gente vê uma organização como o Sírio-Libanês, de 100 anos, que certamente tem um legado que precisa ser respeitado, né? Não é uma organização que está nascendo no mundo ágil ou que tem poucos anos de existência. E o Conrado fez uma pergunta, quando a gente estava nessa conversa de resistência, e, gente, de onde vem a resistência? Né? Então, a resistência ela só vem quando existe uma força contrária, quando algo está sendo imposto, quando há a tentativa de forçar algo que o outro lado não quer. Então, isso trouxe uma reflexão muito grande para mim, Conrado, essa sua pergunta, porque, gente, se a gente eliminar a imposição, se a gente eliminar a forçação, né, de algo que já está pronto em uma organização, e se a gente abrir espaço para as pessoas se manifestarem e para que a transformação nasça junto, cresça junto, e para que ela seja o resultado de um ambiente que é singular, né? E que não permite, né, entre aspas, que uma solução que está pronta e que funcionou em outro lugar seja imposta a ela. Então, será que a resistência não vem daí? Né? Essa foi a pergunta do Conrado. E essa reflexão, ela reforçou muito as minhas crenças, né? Porque eu acredito muito que a agilidade de negócios, ela precisa partir do contexto. A gente já conversou muito sobre isso. E eu acho que está muito na fala de vocês, né, Diego e Conrado, quando o Diego fala, poxa, isso começou há 100 anos atrás. Então, isso, para mim, é um sinal de respeito muito grande, né? Então, a gente talvez seja uma arrogância muito grande da gente, muitas vezes, dizer que a gente começa uma transformação de uma empresa quando a gente começa a falar de agilidade. Gente, tudo que foi feito até lá, né? Então, gente, acho que a gente começou com o pé direito, eu estou gostando muito do que vocês estão trazendo, e eu queria ouvir um pouquinho de vocês, gente, Conrado e Diego, como é que foi viver isso? Principalmente falando de uma empresa de saúde, num momento de pandemia, onde tudo que a gente acreditava que ia acontecer foi por água abaixo, né? Porque aconteceu algo totalmente inesperado. Como é que foi isso? Você começa, Conrado? Ou eu começo? Vai lá você. Não, pode, vai porque você acompanhou isso. Eu cheguei na pandemia, você acompanhou. Você já estava na pandemia com a gente. Eu vejo a importância da gente sempre olhar para a cultura da empresa, né? Essa cultura sólida que o Ciro tem, e entender o quanto que ela é flexível, o quanto que ela é conectada. E o Círio teve esse privilégio de ter sido muito bem construído, né, ao longo desses 100 anos, que possibilitou a gente ser muito rápido durante essa pandemia. E eu digo isso em todos os sentidos, né? Rápido na condição de atender os pacientes para algo que é desconhecido, uma doença que é horrível e que a gente ainda está aprendendo a lidar com ela, o mundo está aprendendo a lidar com ela, algo ainda polarizado, né? Então que extrapola o limite
do que a gente consegue trabalhar de forma rápida, né? Então tem que lidar com esse estímulo externo e principalmente, né, como que o Ciro conseguiu continuar mantendo a excelência e, por incrível que pareça, Tati, a gente tem aqui pessoas muito incríveis e o incrível que pareça, que eu ia comentar com você, o nosso NPS, ele subiu durante a crise, durante a pandemia, porque a gente conseguiu andar muito junto, muito organizado, os times muito sincronizados. Então, o ágil dentro do Ciro é um ágil para entregar valor para o cliente. É um ágil que a gente sempre visa entregar valor para o cliente e empoderar o nosso colaborador. Então, existe comitê Covid, é um grupo multi, todo hospital, representante de todos os hospitais, puxando e olhando todos os dias, como se fosse a nossa daily, né? Onde esse time olha e fala, o que a gente precisa ajustar? É aqui, é ali? Precisa abrir um leito novo? Não precisa abrir um leito novo? Quantos pacientes vão chegar hoje? Né? E incrivelmente, a gente conseguiu, com uma forma muito rápida, dividir o hospital em 3. Então, o hospital COVID, o hospital como uma zona morna, onde o paciente ainda está aguardando os exames, e o hospital não COVID, para manter o atendimento de excelência, manter o atendimento à pandemia, mas também manter as outras doenças que não pararam, né? Então, a pessoa que teve que tem um problema cardiológico, ela também precisou ir no hospital. Então, como que a gente conseguiu fazer isso? Dividindo todo o hospital e agindo de uma forma muito rápida, né? Olhando sempre como que a gente entrega valor para o cliente. Com o time executivo muito próximo da unidade de negócio. E para isso, teve algumas mudanças que foram importantes, que aconteceram um pouquinho antes da pandemia, ali no comecinho da pandemia, que foi a construção, né, um olhar realmente do hospital para unidades de negócios e como que a gente teria um grupo para empoderar e para dar mais força para essas unidades. Então, foram criados 3 unidades de transformação, uma delas chamada Unidade de Transformação de Governança, né? Desculpa, não é governança. Me ajuda aí, Conrado, não é governança. Pode ter gestão. Gestão, obrigado. Uma outra unidade olhando para a atividade clínica assistencial e uma outra unidade que olha para a estratégia, para a agicultura. Então, cada unidade muito próxima e dando as competências, dando as diretrizes e trabalhando para as unidades de negócios. Então, é muito como que a gente se formou um grupo multi, um grupo com conhecimento. O Dr. Paulo sempre falava para a gente assim, era do conhecimento. Se a pessoa conhece do assunto, ela tem que estar dentro do assunto. A gente não pode, mas essa pessoa não é a pessoa mais legal. Não, ela tem que estar dentro do assunto, ela que conhece. Então, trazendo para a gente esse olhar de valorização e reconhecimento do colaborador, né? Então, nós não paramos com a atividade assistencial em nenhum momento, na verdade, aumentamos a atividade assistencial, dobrando de tamanho, em número de leitos de atendimentos, e também não paramos com as nossas atividades de projetos, né? Então, como que a gente continua trabalhando, mesmo dentro de uma pandemia, para preparar, né, e continuar construindo esse hospital para os próximos 100 anos. E aí é legal comentar que a gente teve muito ajuste, muito aperta-parafuso de um lado, de outro, e principalmente, né, como que a gente traz de novo o trabalho colaborativo, a era do conhecimento, sendo que talvez a pessoa que mais conheça, ela está no meio da pandemia realmente, ela está lá no atendimento, na unidade crítica, e a gente precisa de um período, de um tempo dessa pessoa, de 1 hora, 2 no dia, para que ela possa compartilhar algo com a gente num Inception, num workshop, em alguma reunião. Aí eu vou passar a bola para o Conrado para ele contar um pouquinho de como que foi esses ajustes, né? E, de novo, né? O motivo que a gente sempre fala é muito mais sobre pessoas do que métodos e frameworks. Então, a gente optou em ajustar nossa forma de trabalho para que as pessoas tivessem condições e pudessem realmente compartilhar tudo que elas têm de conhecimento conosco. Legal, Conrado. E aí, se você puder lembrar de algum fato assim que você lembra que para você foi determinante, assim, foi essencial para que as coisas funcionassem, ligado a esse aspecto de pessoas, né? Então, acho que seria interessante compartilhar aí com os participantes. Sim, eu acho que, assim, uma característica, né, que a gente sempre teve essa clareza, né? A agilidade, ela não é um fim, ela é o nosso meio.
né? Então, a gente sempre teve isso muito forte com o time que estava com a gente e com os times que estavam atuando dentro de projetos. Na verdade, eu tenho um objetivo que é o resultado do projeto, né? A entrega ali daquela, vou chamar de projeto, que é a nomenclatura comum que a gente usa, né? Mas era o nosso foco ali, era atingir o objetivo, né? E como a gente equalizava isso, como que a gente trazia as pessoas para fazer isso, né? Uma das características que a gente teve foi essa mudança, logo que a pandemia chega, a gente ir para o modelo de home office, né? Todo mundo faz essa guinada em times que estavam ganhando maturidade com agilidade, então ficou sempre muito claro para a gente que o objetivo era que as pessoas conseguissem se comunicar muito bem. Então, uma das coisas que a gente fez, a gente adaptou, pessoal, daily, a gente tem a daily acontecendo, né? Todo dia a gente faz a daily. Como são times que não estavam adaptados, acostumados a trabalhar remoto, acostumados a trabalhar com o Teams, a gente propôs, falou, olha, faz o seguinte, se vocês estiverem sentindo falta de se falar, põe duas deles, uma de manhã, uma à tarde, só para vocês fazerem esse cheque. E depois vai eliminando isso, né, conforme a comunicação for fluindo. Então, sempre foi muito voltado a entender o que era a necessidade das pessoas. Alguns times, acho que teve um em particular que ele entendeu que a daily dupla estava sendo muito boa, então eles mantiveram a daily nesse sentido. Uma outra característica que foi muito boa, né? A gente estava rodando as Lean Inceptions, a gente começou por projetos estratégicos, né? Foi uma provocação que o Diego tinha levado e o comitê viu esse valor e a gente começou a ter Lean Inception para os projetos estratégicos. E alguns desses projetos, né? Assim, invariavelmente envolvia pessoas da assistência. Então não dava para essas pessoas ficarem 5 dias numa Lean Inception, porque eles estavam ali dentro também, atendendo as áreas Covid, UTI, enfim. E aí, o que a gente fez? A gente chamou o Caroli, puxou o Caroli para uma conversa e falou, Caroli, ajuda a gente aqui, a gente está com... Lean Inception para a gente é estratégico, está sendo essencial para a gente conseguir entender qual é a solução realmente do problema, né? Qual é o problema que a gente quer atacar e qual solução vai surgir. Só que a gente tem esse cenário, a gente está falando com pessoas assistenciais. Então, a gente conversou ali para reformular um pouco o modelo da Lean Inception, né? Ele entrou com a gente aí para entender essa necessidade, fazer essa adaptação. Acho que foi um fator assim extremamente interessante, porque era a gente se adaptando e aí a colaboração dele muito boa para isso também, mas entendendo a necessidade das pessoas. A gente podia ser irredutível e falar não vai funcionar. Mas não, a gente quer aquelas pessoas inseridas ali, né? Elas precisam participar dali. Então, foi uma das mudanças que a gente precisou fazer, que acho que foi bastante interessante ali para a gente conseguir ter as pessoas conectadas. Muito legal, Conrado. Você falou uma coisa que, para mim, eu acho que está no cerne de tudo que a gente faz, né? Olhar para as necessidades. Gente, nada é 100% verdadeiro, nada está escrito na pedra, né? Então, assim, se a gente atende bem as necessidades, a gente resolve os problemas, né? E aí eu queria fazer um outro parêntese aqui, para compartilhar com vocês uma outra historinha do Conrado. O Conrado, num dos projetos que eu atuei, quando o Conrado era da minha equipe, né? Eu lembro que eu passei por uma situação de muita dificuldade, gente. Eu tinha uma equipe de Agile Coaches, equipe que tinha, né, dentro dos clientes Scrum Masters, e eu vivia num problema atrás do outro. O cliente que pedia para trocar o Agile Coach, era o Agile Coach que pedia para sair. E, nesse momento, apareceu o Conrado. O Conrado, se a gente for fazer um comparativo em termos de número de certificações na época de agilidade e de conhecimento e etc., talvez o Conrado fosse a pessoa que menos tivesse todos esses conhecimentos, essas certificações. Mas foi quem resolveu o problema do cliente. Foi quem resolveu o meu problema. Eu passei a respirar e a gente passou a viver uma situação de harmonia dentro do cliente quando o Conrado começou a atuar. Gente, eu não podia deixar de compartilhar isso com vocês aqui hoje, porque eu acho que a essência da agilidade, ela está nas entrelinhas, ela está na gente enxergar
aquilo que ninguém enxerga, enxergar aquilo, ouvir aquilo que ninguém fala. Quando a gente consegue isso, a gente consegue incluir o outro, a gente consegue atender necessidades que ninguém está enxergando. E o Conrado conseguiu fazer isso. Então, eu queria fazer esse parênteses para falar isso, porque eu tenho absoluta certeza que o papel do Conrado, não desmerecendo, obviamente, o Diego, né, que eu tenho certeza que teve um papel fundamental nessa transformação, mas eu tenho absoluta certeza que essa característica do Conrado fez diferença na transformação e continua fazendo no Sírio-Libanês. Não estou nem lá, mas me sinto confortável de dizer isso. Eu queria agora... Você quer falar, Conrado? Não, eu ia só complementar, Tati. Eu acho que é realmente isso, e aí é o ponto onde as duas coisas se encaixam, né? Essa visão do Diego de, lógico, talvez sendo um pouco egocêntrico, mas a hora que ele vai e me puxa e fala, cara, vem aqui trabalhar comigo, porque ele também estava promovendo justamente isso. Eu acho que é isso que tem dado tão certo, né? Porque é menos sobre nós e mais sobre os times. E tanto o Diego, né? Acho que a instituição tem feito isso muito bem. E essa visão da gente ouvir realmente, né? Ouvir essas entrelinhas, ouvir o que está acontecendo, tem sido fundamental. Eu acho que casou muito aqui isso, né? Acho que essa percepção e acho que realmente assim, a hora que a gente vai olhar para a unidade de negócio, o que você está precisando, né? Qual é o problema que você está tendo? E aí vem a provocação para buscar soluções. Acho que isso tem sido sensacional. Muito legal. Gente, eu vou puxar uma perguntinha aqui que está no Q&A, está começando a aparecer cada vez mais perguntas, então eu vou puxar uma aqui da Valéria, porque ela começou com um comentário lá no chat, eu pedi para ela colocar no Q&A, e eu sei que ela está ansiosa para ouvir de vocês. Gente, estou doida para saber quais foram os quick wins de dores/problemas e como os fizeram para solucionar. São vários, hein? Legal. A forma que a gente escolheu para atuar aqui no Sírio, né, é ter uma implantação. Eu não gosto muito dessa palavra implantação de ágil, mas o caminho que a gente seguiu, né, com agilidade no Sírio, foi uma agilidade por impacto. Então, ser muito direcionada, entendendo aonde que realmente ter o método ágil vai trazer resultado para o cliente, vai trazer valorização do colaborador e, principalmente, vai ser algo que vai impulsionar ainda mais essa transformação, né? Essa inclusão da agilidade dentro da instituição. Então, o começo foi em um dos pontos mais complexos do hospital, que é o famoso ciclo da receita. Basicamente, toda a vida pós-alta do paciente internado, então, a conta médica, a interação com o time, com as operadoras de saúde, ou quando é uma operação particular. Então, tem todo um caminho que tem que ser feito para continuar essa jornada do paciente, né? O paciente saiu, mas ele não pode ter uma surpresa no final, falando, cara, você vai ter que pagar mais X mil reais. Então, a gente resolveu atacar essa primeira grande dor. E talvez eu possa dizer que foi ali que começou, né? Ali que a gente começou realmente a ter o ponto de luz do que é a transformação ágil dentro do Sírio. Nós entendemos que tinha um desafio, e o primeiro desafio foi, poxa, tá bom, o que precisa ser feito? E o que precisa ser feito, eu já vou aproveitar para responder uma outra pergunta que teve embaixo, né? Quais são as ferramentas que a gente implementou? A gente optou por utilizar um Leanception. Puxa, vamos colocar todo mundo dessas 14 áreas dentro de uma sala e vamos desenhar esse processo, vamos descobrir o que precisa ser feito, vamos entender os pontos de conexão entre as áreas, que até então estava claro no documento, mas não estava claro no dia a dia das pessoas, né? E, pois bem, foram quase 60 pessoas dentro de uma sala. A gente estava ainda naquela fase gostosa, que podia aglomerar, que podia estar todo mundo junto, então tinha uma sala realmente. E lá foi a grande origem da inclusão dos métodos e olhando para impacto
com valor ao cliente, né? Diversas dores, executamos isso, e o primeiro exercício que nos trouxe é assim, a provocação foi, quantos X mil reais vocês precisam para resolver o ciclo da receita? Tem esse monte de dor. Tinha um Excel com 250 linhas. Ninguém mais sabia o que estava acontecendo. E a provocação do Leanception trouxe outras possibilidades para o Círio, né? Então, na verdade nós precisamos de X mil reais, nós precisamos montar um time multi, e quando eu falo time multi, é time multi realmente, com médico, com profissional de saúde, enfermeiro, radiologista, administrador, área financeira, a nossa área de hotelaria. Então, formamos esse time multi, 6 squads, demos o nome de Tribo Ciclo da Receita e começamos a nossa jornada. Olhando para os indicadores necessários, mas também com as concessões necessárias para que a gente pudesse realmente ter sucesso nisso. Né? Como que todo mundo consegue se enxergar e se ver dentro dessa transformação? Porque olha que coisa louca, né? A gente olha do lado de cá como, entre aspas, agilista, né? Vamos montar uma tribo, um squad, tudo bem, o cara que está lá na área de negócio, ele vai sair da área de negócio, ele vai trabalhar nessa tribo do modelo ágil, e a gente acha que isso vai acontecer do dia para a noite, que a pessoa vai entender, e tem os outros agravantes que eu vou colocar aqui, né? Que a gente começa a falar, puxa, esquecemos disso, mas a gente vai ter que falar com esse time também, né? E por aí vai. Eu acho que como o grande acerto nessa primeira construção, né, no lançamento dessa primeira tribo, dessa primeira turma que veio para rodar o ágil, e era algo que a gente nunca tinha feito em outras instituições, né? A gente não tinha feito isso no banco, não tinha feito antes do banco. Nós colocamos uma pessoa de RH, um business partner de RH, que está junto conosco só há 18 anos, que domina essa instituição, que conhece essa instituição, conhece as pessoas, e falou, agora você vai ser BP também da tribo. Então, a gente começou a trabalhar com o que tem de bom na instituição, com o que tem de melhor, que é a nossa cultura, trazendo ela a nosso favor. Lançamos essa tribo, team building, depois a gente vai mostrar algumas fotinhos aí, né? Ágil com pizza, muito treinamento, explicando, blindando muito essa tribo para que elas não tenham a pressão do se é ágil, tem que entregar mais rápido. Né? Então, se eu demorava um ano para entregar, agora vocês vão entregar em 2 meses, ou em um sprint. Né? Então, ter esse cuidado de blindar os times, né? E dar autonomia para eles trabalharem, ter um laço muito forte com o nosso time de pessoas, porque, de novo, são pessoas, né? São pessoas entregando coisas para pessoas, né? Então, como que a gente conseguia olhar para esse cenário? É óbvio que tem dor, tem desafio, tem coisa que a gente não conseguiu resolver ainda, que a gente está resolvendo, mas principalmente olhando, né? Eu tenho uma dor, eu vou descobrir o que é essa dor, eu vou investigar, e eu vou investigar com a premissa, era do conhecimento, todo mundo ali dentro, né? Quem conhece está ali dentro e vai discutir, e os benefícios são incríveis, e aí transformar isso em algo, em uma estrutura que possa entregar resultado. E aí a gente avalia, é uma tribo, é um squad, é uma jornada onde vai ter que conectar diversas tribos ou diversos squads, mas sempre com o olhar do vamos ser simples. Aqui a gente é simples. Aqui a gente não inventa a roda, a gente é simples, a gente adapta muito, a gente erra muito, mas a gente corrige rápido, mas com o olhar de dor, investiga, entrega algo que traga resultado para a instituição. Legal, Diego. E eu acho muito bacana, assim, na fala de vocês, tanto sua como do Conrado, eu percebo algumas mensagens que estão nas entrelinhas, né? O Conrado falou naquela hora várias vezes a palavra necessidade, né? Então, a gente vê o tanto que está presente, né? Você está preocupado de que forma você pode atender o outro sem esse apego. Você está aplicando um framework da forma correta ou não. Afinal de contas, o que é correto, né? Se eu resolvo o problema, seja lá da forma que for, estou sendo correto, talvez, né? O que é o correto? E eu percebi muito na sua fala agora, Diego, atitudes inclusivas, desde quando você começou a falar da Leanception. Então, eu percebo que isso está muito presente na transformação do Círio, né?
a inclusão, né? A gente fala muito dentro do Instituto da conexão que a agilidade de negócios tem com a diversidade e a inclusão. Então, a própria Lean Inception, ela é uma abordagem inclusiva, né? Você falou de times multifuncionais, né? Multidisciplinares, porque a gente precisa ouvir diferentes perspectivas, né, Diego? A gente precisa considerar essas diferentes perspectivas. Então, várias vezes aí na sua fala, eu percebi que vocês foram muito inclusivos, né? E isso só é possível quando a gente não é arrogante, quando a gente acredita que a gente não sabe de tudo. A gente precisa dar voz para outras pessoas, independente do lugar na organização onde elas estejam. Então, eu estou encantada assim, de estar ouvindo todos esses compartilhamentos de vocês. Parabéns pelo que vocês já compartilharam até aqui. Vamos seguir. Eu queria ouvir de vocês, assim, tanto de você, Diego, como do Conrado, assim, foi um momento que vocês têm, né, da jornada até agora, que ficou na memória de vocês, assim, foi realmente aquela sensação de realização? Foi uma entrega específica? Foi quando você viu que você fez a diferença na vida de alguém? Ou o que foi esse momento? Tem algum? Se não tiver também, se foi, não tem problema. Mas eu queria muito, se tiver algum, vocês compartilhem. A gente tem vários, né? Porque são situações, são situações diferentes, diversas, né? Mas que sabe quando eu falo assim, tá no caminho certo, continua que você tá no caminho certo, né? Vamos continuar nesse desenho. Eu vou falar algumas, o Conrado já puxa outras, mas tem uma especial para mim que nós somos em 9.000 colaboradores, um pouquinho mais de 9.000, e desses 9.000, quase 8.000 colaboradores são profissionais de saúde. E é algo que, para a gente, é o nosso desafio, né? Como que a gente... Vamos lá, falar de ágil em tecnologia, falar de ágil no desenvolvimento de um produto digital, aquele ecossistema já está mais formado, as pessoas já entendem o que está acontecendo ali, já são, não posso dizer nativas, mas são quase nativas daquele ecossistema, né? E levar isso do nosso time assistencial, nosso time que está na linha de frente, que está trabalhando, que salva a vida, o time que salva a vida, né? E esse time olhar para a gente e falar assim, cara, será que a gente consegue rodar um Lean Inception em tal processo aqui, do nosso processo assistencial, um exemplo, na transferência do cuidado, onde o paciente está sendo transferido do centro cirúrgico, de uma UTI, ou vice-versa, né? De um quarto, algo assim. Então, quando a gente conseguiu mostrar, principalmente, né? Mostrar para eles, e eles enxergarem que isso é deles e para eles. Então, assim, não somos nós que entramos para dar uma solução. São vocês que vão construir a solução em conjunto com as demais áreas do hospital. Eu tenho isso como um carinho enorme, é algo que eu olho e falo, puxa, estamos no caminho certo, é isso. Porque o ágil para a gente, né? E a gente compartilha da mesma filosofia, eu e o Conrado, por isso que dá super certo. E não só o Conrado, mas todo o time, né? O nosso time que olha para a agilidade no hospital é um time que olha para o humano. A gente quer desrobotizar tudo que é de ágil, a gente quer humanizar o que é o ágil dentro da instituição. Então, esse olhar é algo que me encanta. E aí tem os marcos, assim, que a gente fala assim, né? Poxa, tem o app da vacina que o Conrado vai contar um pouco, que também foi algo tipo, né, de acabar com a gente, né? De chegar no fim do dia e parar e chorar realmente, falar, puta que pariu, desculpa o palavrão, gente, mas que incrível que foi feito. E os marcos, né? A primeira squad, a primeira tribo, o primeiro PI Plane que nós rodamos aqui, o olhar da instituição, falando, puxa, é ágil, mas tem governança? É ágil, mas eu sei como que o time vai trabalhar nos próximos 3 meses? Ele sabe. A gente tem uma previsão, mas a gente também é muito rápido para poder mudar no meio da previsão, desde que a gente esteja atendendo e entregando valor para o cliente, né? Vai lá, Conrado, senão eu fico falando até o fim. Não, você falou do app da vacina, eu já começo o olho enche de lágrima, né? Ele mexe, né? Ele se mexe com a gente. Mexe, cara, mexe. Tati, foi uma solução, de certa forma, simples. Mas ajuda aí, Di, que a voz está até embargando agora.
A gente recebeu, né, quando chegou as primeiras doses de vacina, a gente estava numa conversa com o time de segurança do colaborador, né, o Dr. Otávio chamou a gente para a gente apoiar, porque dentro do nosso time tem uma pessoa que conhece bastante do processo de Lean, então ele queria uma ajuda ali olhando para o fluxo, e essa pessoa, inclusive, estava de férias, enfim, só que a gente foi bater um papo com eles, e aí, de novo, a tal da necessidade, né? A hora que o doutor Otávio começou a explicar, ele falou: Conrado, a gente faz vacinação aqui todo ano, a gente faz vacina de gripe, a gente faz um fluxo, vacina os 10 mil aqui de uma vez só. Ó, a Tânia está aparecendo aqui. A gente vacina os 10 mil de uma vez só. E só que aqui a gente tem alguns poréns, né? A gente começou com um volume limitado de doses, né? Não sei se vocês sabem, mas não tem vacina para todo mundo, né? Não tá uma coisa, não tá sobrando ainda. Então a gente estava com um volume limitado, a gente estava com uma necessidade de não gerar aglomeração. Isso foi um cuidado essencial para a gente. A gente quer vacinar, e o orgulho em vacinar as pessoas que estavam cuidando, né? E a gente fazer isso sem gerar aglomeração, a gente fazer isso entregando todo o carinho do mundo para aquelas pessoas que estão ali na linha de frente. Foi a hora que a gente percebeu isso, né? Ali na fala do Dr. Otávio, a gente falou: não, gente, tem um espaço maior aqui para mais coisa, né? A gente pode colaborar isso com muito mais do que só olhar o fluxo. Então a gente começou a projetar, né? A gente trouxe a proposta de uma solução e não sabia exatamente qual era ainda, mas a gente começou a conversar, né? Conversei com o Di, falei: Di, tem uma necessidade ali, como que a gente pode apoiar? Aí vai o Diego puxando algumas frentes para conseguir trazer uma solução. Enfim, depois a gente conseguiu realmente desenvolver um web app ali, para conseguir fazer esse agendamento, né? Para a gente poder organizar quem ia receber as doses, organizar quando, sem gerar aglomeração, enfim. E a gente trabalhava com um time que estava sendo parceiro ali em Extreme Programming, né, de sprints de um dia, né? Sprints de um dia, e assim, cara, é aquele colaborador no centro o tempo todo. Então, quem é que a gente vai beneficiar aqui? O que a gente quer trazer para esse cara? Era tanto a vacina no braço, mas não só isso, né? Um agradecimento. Então, virou uma coisa ali que virou muito representativa para a gente. E aí a gente acompanhar as primeiras vacinações, né? A primeira vacina foi aplicada em um médico, eu não lembro o nome dele, mas é um senhor que está na instituição há muitos anos, né? Há muitos anos. E ver ele ali com um aplicativo, né? Foi uma sessão mais solene, mas ele ali com o aplicativo, aquilo ali foi gratificante. Foi incrível. E tem um olhar que é importante, assim, que a gente fala muito, né? Puxa, mas como que o executivo, né? O executivo, ele foi realmente pro front conosco, né? Nesse movimento, ou ele foi aquele executivo que, deixa aí, vamos deixar, né? Deixa esses meninos aí, né? Essa turma aí nova fazerem as coisas e vamos ver o que vai acontecer. E eu tenho aqui realmente que reconhecer o trabalho em conjunto desse executivo, né? Onde antes de ter essa unidade, as unidades de transformação, já se trabalhava como um grande squad, né? Então, o nosso presidente, o vice-presidente, o diretor de tecnologia, a diretora de tecnologia, a diretora de pessoas e estratégia, que inclusive ela está aqui ouvindo um pouquinho da nossa história, da história do Círio aqui que a gente está contando. Então, essas pessoas, elas não olharam para a gente falando assim, vamos ver o que vai dar, não, vamos fazer acontecer junto. Então, a gente sempre encontrou eco em tudo que era feito. E um desafio que normalmente é um desafio de toda a organização, né? Puxa, mas como que a gente abraça os executivos? E aí, óbvio, né? Eles vindo junto, colocando junto, né? Então, aquelas provocações, né? Como que tá rodando a tribo? Vamos comigo, vamos lá olhar, vamos lá ver. Vamos tomar um café com a turma, né? Vamos trazer todo mundo para o mesmo ecossistema, né? E ela, eu estou aqui cheia de orgulho. Muito legal. E principalmente, né, o olhar de saber entrar em cena,
Acho que isso é muito importante. Isso é muito importante para um time, para o ecossistema de agilidade. Saber o momento de entrar em cena, saber que nós não somos os protagonistas e, principalmente, saber o momento de sair de cena. Se é era do conhecimento, se a gente conhece uma ferramenta que pode fazer uma transformação, apoiar a transformação, impulsionar a empresa para o digital first, impulsionar a empresa para uma autonomia na ponta, para um reconhecimento desse colaborador, né? E isso vem vai puxando várias outras frentes, né? Se a gente pode fazer isso, esse é o nosso protagonismo. Nosso protagonismo é facilitar, nosso protagonismo é entrar no momento certo, resolver, entregar valor para o cliente e voltar. Mas, principalmente, dar para esses times aquela sensação gostosa de sair todo dia do trabalho com o senso de dever cumprido e de que entregou o resultado para o nosso cliente. Então, ter muito cuidado e ter muita maturidade para reconhecer isso. Normalmente a gente quer, né? Fomos nós que entregamos, e não, cara, fomos nós mesmo, foi o grupo, né? Foi esse time que tem conhecimento absurdo sobre um assunto e ver essa troca de informação, né? Puxa, me ajuda com isso? Opa, ajuda. E você? Eu conheço esse, vem aqui. Então, é colaborativo, é multi. Como eu disse, foram várias entregas. A gente tem uma lista aqui que dá para ficar falando a noite toda, mas a vacina ela mexeu bastante com a gente. O primeiro PI Plan também foram marcos, né? A gente coloca como marcos da entrega. O primeiro Lean Inception, onde não foi fácil, gente. Achar que colocar 50 pessoas dentro de uma sala na primeira vez foi fácil? Não, não foi. Foi bem complexo, mas ter a certeza que no fim desse Lean Inception, as pessoas falam, caramba, a gente desenhou tudo isso. Vocês desenharam tudo isso. Vocês conhecem mais do que qualquer outra pessoa. Então, alguns dos nossos marcos aqui na instituição. E a gente continua fazendo vários outros, né? Muito legal. Gente, nós estamos a 8 minutinhos de terminar nosso tempo, por incrível que pareça, né? Está passando super rápido. E eu gostaria muito de responder, né? Que a gente tivesse chance de responder as perguntas que estão chegando aqui no Q&A. Mas, infelizmente, obviamente, a gente não vai ter tempo para responder todas. Eu estou pedindo aqui para o Conrado a nos ajudar, se o Diego também puder fazer isso, e pegar algumas perguntas e responder ali por escrito, né, para que vocês tenham essas respostas, porque a gente já vai começar a caminhar o fechamento aqui do nosso bate-papo. Eu queria, fechar aqui a nossa conversa, fazer uma pergunta para os dois, e essa pergunta é relacionada ao que vocês veem, Diego e Conrado, como futuro, né? Como avanço dentro do Sírio-Libanês. Para onde é que as coisas vão? Né? O que vocês visualizam que vão ser os próximos passos da jornada? Né? E essa é uma pergunta que eu gostaria de ouvir de vocês. E a segunda é, que mensagens vocês gostariam de deixar para as pessoas? Vocês têm uma experiência aí muito intensa, muito profunda, vocês pegaram um período de pandemia em um hospital, eu acho que, né, vocês conseguiram, e numa transformação organizacional, então, uma reunião aí de uma série de variáveis, de fatores, e que vocês tiveram, né, na minha visão, a felicidade de vivenciar. Então, eu queria muito ouvir de vocês qual que é a mensagem que vocês gostariam de deixar para as pessoas que estão ouvindo vocês hoje, que vão depois ouvir esse vídeo mais para frente, que vão, com certeza, ficar ouvindo durante bastante tempo. Boa. Foram duas. Então, a primeira é onde a gente espera chegar, né? A nossa forma de trabalho, de implementação aqui no Sírio, é criar várias abelhinhas, né? Vários polinizadores. Então, a nossa expectativa é que, dentro desses 9.000 colaboradores, a gente tenha pelo menos aí uns 900 polinizadores dentro da instituição. E quando eu digo polinizador, é aquela pessoa que está ativa, que vai movimentar, que vai provocar. Então, de novo, não é o ágil feito por um grupo, mas é o ágil pela instituição, né? Construído por toda a instituição.
continuar, né, e cada vez ser mais rápido nessa adaptação, que é importante para o segmento, e aqui a pandemia mostrou para a gente o quanto a gente foi competente nisso e o quanto a gente precisa também melhorar para que estejamos prontos para outras situações, né, no futuro. Mas, principalmente, né, o olhar é justamente esse. O quanto que a gente coloca a favor da instituição. Então, é ter polinizador, é ter o ágil de forma realmente colaborativa, ter o ágil, a mentalidade, né? A mentalidade ágil, com as suas boas competências plugadas na nossa cultura, né? Que, de novo, é o nosso começo, é a nossa origem, e continuar, né? Continuar com o nosso olhar de acolhimento, de calor humano, ter a certeza que o conviver e o compartilhar é muito melhor do que não ter esse olhar para o próximo, continuar fomentando e proporcionando que o hospital possa melhorar a saúde do país, que esse é um dos nossos grandes objetivos do Círio. E eu acho que a palavra que mais marca para mim é essa do polinizador, sabe? De extrapolar o centro de transformação ágil e ter um olhar, um pensamento coletivo de como entregar mais autonomia para o nosso colaborador e sempre como continuar entregando a excelência que a gente entrega no Sírio-Libanês. Óbvio que agora com o desafio de pegar essa excelência que a gente faz super bem no físico e levar ela para uma jornada digital, que também é um outro desafio para a gente. Conrado, fica à vontade, depois eu falo a frase de lição aprendida que a gente teve aqui, que pode ajudar a turma. Boa. Você perguntou dos próximos passos, eu estava respondendo aqui no QA e deu uma viajada, mas você perguntou dos próximos passos do que a gente chega para agilidade, né? E acho que é justamente os pontos que o Diego traz mesmo, essa questão da gente fortalecer ali no colaborador, né? A gente levar isso mais para as áreas de negócio, acho que esse é o ponto. Vou fazer um link ali com a fala do Di na resposta anterior e já pensar na mensagem para o próximo passo aqui. Tem uma pessoa que está aqui com a gente que ele foi o responsável pelo meu primeiro trabalho, assim, com 14 anos, né? Eu trabalhei junto com ele e ele tinha uma frase que inclusive é um xará seu, tá? Tinha o Tércio Feitosa. E ele tinha uma provocação que ele fazia, né? É uma frase do Michelangelo, né? Que ele fala assim, olha, o problema não é quando você mira alto e erra, e sim quando você mira baixo e acerta, né? Então, acho que o pensar aí para a gente, acho que é isso, assim, a gente continuar, não é se pautar pela agilidade como um fim, de novo, né? A gente buscar realmente essa coisa de para onde a gente quer ir, né? Onde a gente quer estar daqui nos próximos 100 anos, né? Acho que é esse exercício que a gente está praticando aqui. E a agilidade, obviamente, vai ser o caminho para isso, né? Assim, vai ajudar a gente nesse sentido. Legal, Conrado, muito bom. E você, Diego, qual que é a sua mensagem? Eu deixo uma provocação, acho que não é uma mensagem, é uma provocação para a gente, que é tirar o ágil desse modelo robótico que a gente mesmo construiu, né? A gente quer sempre ter o rigor do rito, o rigor da cerimônia, né? Ah, mas esse time não faz isso, esse time faz, aquele não faz. E principalmente olhar para o ágil humano, voltar à essência. São pessoas. São pessoas entregando valor. São pessoas realizadas entregando valor. Então, a minha provocação é muito para essa. Olhar humano, para que o nosso colaborador consiga realmente entregar para o cliente a excelência que é entregue, e a provocação é sempre, né? Tudo para o meu time, para esse time ser tudo para o cliente. Então, eu não preciso ter N regras, eu não preciso ter N ritos, eu preciso que esse time tenha realmente autonomia, tenha todos os recursos necessários para que eles possam trabalhar de forma coletiva, que eles possam trabalhar olhando para a era do conhecimento, a pessoa certa no lugar certo e entregando valor. Então, é desrobotizar. É trazer, eu posso usar uma palavra aqui que é trazer amor, né? A gente levar
o olhar e o encontro de pessoas com pessoas. É isso. Muito legal, Diego. Parabéns pelas mensagens finais. Eu acho que, em outras palavras, o que você falou é tão simples, né, Diego? Você falou na palavra simplicidade, né? E o que a gente precisa muitas vezes é tão simples, né? A gente só precisa resgatar a nossa essência humana, né? Se a gente fizer isso, a gente já consegue muita coisa, né? Então, se a gente conseguir gerar conexão humana, se a gente conseguir atuar a partir desses sentimentos, né, de amor, de carinho, de olhar para o outro, a gente já consegue agilidade de negócios, né, a partir daí. Não interessa prática, que framework que você está utilizando, né? Muito bacana o que você deixou aí como mensagem final para a gente. Gente, eu queria, né, eu acho que eu não falei isso no começo, mas vou falar agora. O case do Sírio-Libanês, que o Diego e que o Conrado estão trazendo para a gente aqui, é a primeira apresentação de um case de agilidade de negócio que nós fazemos no Instituto. Eu tenho absoluta certeza que nós começamos com o pé direito, que vai ser um marco que vai abrir espaços para outros cases de outras empresas, para que elas possam falar para o mercado que elas estão falando de agilidade de negócios. O case de vocês foi excelente, assim, foi para mim especialmente foi uma experiência incrível ouvir de vocês, porque de todos os encontros que eu participei, que eu conduzi, que eu facilitei aqui no Instituto, talvez tenha sido um encontro que tenha trazido mais humanidade, né? Que teve até choro aí no meio do encontro, né? No meio das palavras, teve até emoção, né? Então, isso Teve é muito legal, né? um pouquinho de lágrima nos olhos, mas não chegou a ser um choro, né? Mas isso é legal, Conrado. Por que não, né? Por que não chorar? Por que não externalizar o que a gente sente na hora que a gente está falando do que a gente viveu, né? Então, isso é muito bom, né? Que bom que isso aconteceu hoje. Então, gente, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui hoje. A gente teve uma participação incrível também, muito interesse das pessoas por ouvir o Conrado e o Diego. Vocês amanhã vão receber um e-mail nosso do Instituto com um link para que vocês respondam a pesquisa de satisfação. Eu peço que vocês respondam, né? As pessoas que responderem, normalmente, elas recebem antecipadamente o link da gravação do evento, que a gente vai subir no YouTube, para quem não teve a oportunidade de ver, ou para quem quiser ver de novo mais para frente, vai estar lá no canal do YouTube do Instituto. Aproveitem e se inscrevam no canal, tem muita coisa bacana lá. E eu acho que é isso, gente. Muito obrigada. Conrado e Diego, vocês querem falar alguma coisa antes de fechar? Podemos encerrar? Podemos encerrar, né? Então, tá bom, gente. Não? Você quer falar? Tá? Eu quero, sim, agradecer a turma que está aqui, que acompanhou esse bate-papo, agradecer ao Instituto pelas provocações que faz super bem ao ecossistema de agilidade, né? Sempre tem um olhar mais humano, e agradecer o tempo, né? Tati, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês, compartilhando a história do Sírio-Libanês, não é o case, é a história do Sírio, e sinto muito honrado em poder compartilhar isso com vocês. E agradecer também, tem algumas pessoas do time estão aqui com a gente, né, das pessoas que estão no dia a dia ali com a gente. Acho que é como o Diego falou, né, não somos nós, não é o Diego ou eu, né, são essas pessoas que estão ali no dia a dia junto com os times, então é essencial, acho que é primordial a gente fazer esse agradecimento a eles aí também. Muito legal. Por favor, continuem se cuidando. A gente está num momento aí bastante complicado. Legal, gente. Para aproveitar aí a onda dos agradecimentos, eu também queria finalizar com um agradecimento para uma pessoa especificamente, que é o Fábio, do Brasil. O Fábio está por trás de todos os eventos que a gente faz no Instituto. Ele hoje lidera o núcleo de Digital Marketing, então ele está sempre por trás dos bastidores. Eu já vi que ele já mandou várias mensagens aí no chat, compartilhando o nosso canal do YouTube. Então, Fábio, obrigada, né, pelo tudo que você está fazendo pelo Instituto. Eu sei que é de coração, sei que você abraça esse propósito junto com a gente, então
queria também deixar minha mensagem de agradecimento. Muito obrigada, gente. Obrigada, Diego. Obrigada, Conrado. E obrigada a todo mundo. Tchau, tchau.